Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar a nossa 17ª semana. Lembrando que esta semana, essa 17ª semana, é a última antes do recesso escolar, ou seja, antes das nossas férias do meio do ano, né? Dia 12 começa essas férias do meio do ano. Isso significa, gente, que quinta-feira agora dessa semana não tem entrega de apostila, tá? Não tem. Por quê? A tarefa do dia 8 e dia 9, de quinta e sexta, já está nessa apostila aqui, certo? Porque aí dia 12 já é o recesso escolar, já são as férias, ok? Então, nós estamos aqui, ó, no dia 5 de julho, segunda-feira, estamos na nossa aula 3, não temos atividade no livro, então isso sobra um tempinho aí para, se você tiver alguma atividade atrasada, né, organizar e me mandar. Temos atividade impressa de língua portuguesa. Então, nessa aula 3 de língua portuguesa, nós vamos fazer uma brincadeira de uma trilha. Já brincou de trilha? Então, aqui você tem, ó, vou diminuir para você ver de longe. Isso aqui é uma trilha, né? Você tem um caminho para seguir conforme você vai jogando um dado, né? E vai ter a chegada, e você vai fazendo o que é pedido durante o caminho. No caso aqui, é uma trilha da ortografia. Isso significa que é uma trilha de escrita. Escrever palavras com X, com CH, com G, com J, com S ou com Z. Então, você vai trabalhar isso aí, certo? Então, eu vou explicar agora por que vocês têm que montar. Se você tiver um dado, aquele dado que a gente joga com os numerozinhos, né? Se você já tiver um em casa, não precisa fazer outro dado, mas se você não tiver, eu trouxe lá no anexo. O que é anexo? Anexo é uma folha que a gente coloca a mais no final das atividades, tá? E o que eu fiz? Eu coloquei um anexo lá no final da apostila, que é exatamente explicando as trilhas que estão nesta apostila. Tem uma trilha ortográfica, que é essa de português, e tem uma outra trilha de matemática, em outro dia de aula, também, que está lá as regras do joguinho, tá? Da brincadeira. Então, aqui, ó, você vai lá no anexo recortar o dado, se você não tiver dado, né? Aí você vai recortar o dado e colar ele direitinho para poder jogar essa trilha aqui, certo? Depois, leia com atenção as regras que estão lá no anexo. Eu já vou mostrar para você o anexo. Esse é o anexo, tá vendo? Ele está lá no final da apostila. Essa folha, ela está com as regras da trilha de ortografia e está com as regras da trilha de multiplicação, tá? Da aula 3 e da aula 6. E também está, como você pode ver aqui, com um molde que você vai recortar para fazer o dado, porque você vai jogar com ele para poder andar as casinhas da trilha, certo? Então, é bem simples, basta ler essas regras que estão aqui, tá? Que você consegue jogar as trilhas da aula 3 e da aula 6. Aqui no caso, né, nós temos a regra da aula 3 de hoje, que é a trilha de ortografia. Ela tem as palavrinhas que podem ser escritas ou com uma letra ou com outra letra. Se você jogou o dado, andou as casas e caiu naquela casa ali, você tem que completar aquela palavra. Se você completar certo, né? No caso, se você acertar, você vai ficar naquela casa. Se você não acertar, aí você volta para a casa onde você estava. Isso tudo que eu estou falando está escrito aqui nessas regras. Você vai ler com atenção as regras e jogar jogar o dado, né? Ir para as casas onde estão, procura uma pessoa para jogar com você, usa algum objeto pequeno para andar nas casinhas, representando você, e aí ganha quem chegar ao final primeiro. Mas não joga sem ler essas regras, tá? Leia com atenção as regras e aí você joga depois. Não esquecendo que aqui está, nessa parte aqui, é o dado que você vai recortar, certo? Você vai recortar bem nessa parte aqui, ó, onde está essa tesoura. Você vai recortar em volta dele todinho, direitinho, assim, né? Bem certinho. Isso aqui são as abas deles, que são as partes que vão ser coladas para dentro, tá? São as partes que vão ser coladas para dentro, formando um dado. Aí esse dado você vai poder jogar com ele nas duas trilhas. Por isso é importante. Você fez esse dado para jogar a trilha de ortografia,
você tem que guardar esse dado, não vai perder ele e deixar por aí não. Guarda ele porque você vai jogar com ele na trilha de multiplicação na aula 6. Você vai precisar dele depois, então tem que guardar. Uma dica que eu dei aqui, ó, é antes de você recortar ele, cola esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aí, num papel mais firme, mais grosso, como um papelão, uma capa de livro velho, né? Porque aí ele vai ficar mais durinho, vai ficar melhor para você jogar, não vai ficar amassando. Até para colar vai ser melhor, certo? Então, você foi lá na folha do anexo, recortou o dado, montou o dado para você jogar, ou você já tem um dado, né? Aí disponível para você usar, tanto faz. O dado é só para poder fazer o jogo dos números, para você poder andar as casas. Você vai ler as regras que estão lá no anexo também, tá? Na folha de anexo, lá no final. Leia com atenção as regras e aí é só começar a brincadeira aqui, né? Aqui é a saída, lá no final da trilha é a chegada. Conforme for passando as casas, se você cair, por exemplo, aqui nessa casa, você tem que completar a palavra-chave, se é com X ou se é com CH. Se acertou, você permanece na casa, senão você volta para onde você estava. E assim por diante estão as outras regras lá, certo? Não esquecendo que, se tiver alguma dúvida, quem estiver jogando de como escreve, para confirmar, para corrigir, pode usar o dicionário, tá? Ou um dicionário de internet mesmo, não tem problema. Mas isso depois de você fazer a sua tentativa sozinho, tá? Só para questão de correção mesmo. Aí é só se divertir e ir praticando a ortografia dessas palavras, ok? Por hoje é só. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa me procure no privado. Até a próxima!